Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, louvado seja Deus pela graça de estarmos lendo, meditando a palavra de Deus. O texto da multiplicação dos pães está presente 6 vezes nos 4 evangelhos. Isto para demonstrar a importância que era esta prática de Jesus, a compaixão de Jesus, a preocupação de Jesus com aquilo que é mais básico na vida humana, que é o alimento, a alimentação. Os governos, as famílias, quem pode um pouco mais, e todos nós precisamos ter essa preocupação. Não podemos dormir tranquilos sabendo que um irmão nosso passa fome. E são milhares, são milhões. E isso nos ajuda a compreender que a corrupção, a desonestidade, o roubo e a forma injusta da sociedade ser e conviver contribui sim para que multiplique o número daqueles que passam necessidade. Jesus dá a receita. A primeira coisa, a compaixão, a sensibilidade. Precisa ter coração, sentir a realidade. Segunda coisa, organização. Grupos, meios que ajudam a realmente olhar a realidade com o olhar de solução, de resolver o problema. Terceira coisa, sozinho. Jesus tem os sentimentos, mas não quer resolver tudo sozinho, mas coletivamente. Cada categoria, cada estrutura, cada instituição tem o seu papel e deve dar a sua contribuição para que tenhamos menos injustiça ou não tenhamos de fato.
A multiplicação dos pães não é só um milagre que vem do céu, mas principalmente um milagre que insurge dos corações capazes de se sentirem com aquela realidade que precisa de mais de cada um de nós. Dai-lhes vós mesmo de comer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra